Olá, Aquário, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui ao canal vamos tratar de janeiro para você. Lembrando que eu vou deixar no link aqui no final desse vídeo a leitura do primeiro trimestre do ano, do signo de vocês, caso vocês tenham interesse em ver, né? Já está no ar, na verdade, a leitura do primeiro trimestre de todos os signos, ok? Que eu sei que tem um pessoal que fala aqui nos comentários que quando vem ver o seu signo, aproveita para ver o signo de outras pessoas, né? Principalmente da pessoa amada, né? Eu sei disso, compreendo, né, gente? Enfim, só para avisar, Aquário, mas nesse momento, nesse vídeo, vamos tratar aqui de janeiro de 2026, ok? Olha, a carta de corte vem falando sobre novidades chegando nos teus caminhos, que a espiritualidade está abrindo os teus caminhos e ajudando a trazer essas novidades para vocês. Aqui também fala sobre algumas pessoas de Aquário estarem mais sonhadores, mais idealizadores. Isso é bom, você sabe, porque a energia... Eu gosto muito dessa carta aqui, eu acho ela bem positiva, sabe? Isso é bom, porque é aquela história, Aquário. Por que eu digo que é bom? Porque é como se a espiritualidade estivesse lá ajeitando os pauzinhos, né, nos bastidores da vida, abrindo teus caminhos, fazendo as coisas. E por outro lado, você também estaria uma energia mais positiva, o que ajuda, contribui nessas novidades para chegar. Porque não adianta, aquela história que a gente sempre fala, não adianta os caminhos estarem abertos se a pessoa não tiver bem da cabeça ali, né, tiver muito negativa, muito louca. Não adianta, os caminhos, a espiritualidade abre os caminhos, mas a pessoa não consegue aproveitar as oportunidades, né? Então aqui a gente vê uma sintonia boa entre a pessoa de Aquário, né, fazendo o seu lado ali, sobre trabalhar aqui também, gente, muito forte, a lei da atração. Seria bom aproveitar essas boas energias, tá bom? Enfim, então como eu falei, é como se fosse uma parceria boa entre vocês e a espiritualidade, tá bom, Aquário? Vamos lá seguir aqui a nossa leitura. A carta de corte saiu na mesa. Isso indica uma sintonia boa, gente. Muita carta, mas vou aceitar, gente. Parece que veio duas. É que eu só preciso de uma carta, sabe? Por casa desse baralho aqui. Mas veio duas, vou aceitar. Ó, pulou outra aqui na minha mão. Eu senti que ia virar... aqui. Entendi qual que é aqui do teu jogo. Deixa eu ver se saiu... algumas cartas aqui, ela, digamos assim, mostra que você não tem tanto livre-arbítrio assim para atuar em certos setores da tua vida, tá? Outros setores já se mostram melhores, tá? Mas vamos lá, o que que acontece? Aqui fala sobre vocês esperando o momento certo de agir, né? Às vezes pode ser um prazo que você está esperando, um resultado de alguma coisa, ou de repente aquela esperança assim, sai um resultado, sai alguma coisa, então você dá o próximo passo. Aqui mostra muito Aquário na energia de espera, esperando algo. Aqui também fala sobre a necessidade de algumas pessoas de Aquário trabalhar curas emocionais, porque aqui fala sobre pessoas de Aquário guardando muita mágoa também. E aqui Aquário tem aquela pessoa que tem dificuldade de trabalhar com o seu emocional, né? Porque vocês racionalizam tudo, inclusive o emocional. Então aqui mostra a pessoa de Aquário que ela se magoa, tudo, mas ela guarda. Ela não expressa. Ela não consegue botar para fora de alguma forma. E aí qual é digamos assim, a consequência com o tempo? É a pessoa ficar assim, remoendo aquilo por dentro, mas ainda não está conseguindo, digamos assim, filtrar, elaborar, se limpar, se livrar daquilo.
E aí a consequência ao longo prazo, médio e longo prazo, é a pessoa começar a ficar meio adoentada e não sabe por que ficou doente. É aquelas pessoas que daí começam a fazer tratamento de saúde, um monte de coisa, e ainda não sabe por que fica doente, ou a doença retorna, ou tem recaídas, ou aquela doença está ruim de se curar. Por quê? Porque precisa fazer um trabalho interno antes, tá, gente? E aí a tua vida nessa questão de curas até facilita a tua vida, digamos assim. Mas aqui mostra vocês numa energia de espera, por uma questão estratégica, por uma questão de sabedoria que diz. Mas quando chegar o momento certo, aqui mostra vocês agindo com muita velocidade. Então aqui há uma lentidão, porque tem um período de espera, mas quando passar essa energia, aqui já mostra vocês tomando um novo rumo na vida e com uma certa pressa. Pressa em avançar. Aí vem uma sequência de cartas bem legais aqui, bem positivas, gente. Falando sobre caminhos abertos, abençoados, renovação das energias na tua vida. Isso é muito bom. Tá bom? Olha, tá vivo? Muita preocupação, Aquário. A carta de corte aqui no fundo desse baralho mostra que muita preocupação. Nossa, muita angústia. É aquela pessoa que não desliga o pensamento, não consegue relaxar porque tem a cabeça sempre tá a mil, não desliga, não consegue desligar a mente, sabe? Muita angústia, muita preocupação, alguns aqui com ansiedade até. Tem que cuidar muito. Aqui você vê que a pessoa, no geral, ela tá bem, né? Mas você vê que a vida dela, na questão de saúde, ela sempre tem uma tendência a ser prejudicada, porque como está, digamos assim, vocês reagindo perante a vida, sabe? Diante a vida, diante os desafios. O que está acontecendo no momento? Está me estressando? Então daí, eu me estressei demais, aí fico doente, entende? Então é como se a vida da pessoa estivesse boa, a saúde boa, aí começa com essas recaídas por causa de como vocês se estressam, como vocês lidam, reagem com diante os desafios da vida, tá? Vamos ver aqui. Virou aqui uma carta, a gente soltou. É realmente aquilo que eu falei, ó. Vem novidades nos teus caminhos, a espiritualidade, ó, que a gente vê, ó, ajudando muito nisso. A gente vê que, sim, aqui mostra que tá muito bom também para aquelas pessoas de Aquário que fazem novos planos e começam, planos assim que eu digo, não é assim, hoje eu vou trabalhar para amanhã eu comprar, sei lá, vou comprar uma TV, vamos supor, uma TV. Não, não é esse tipo de questão. Aqui a gente fala sobre algo maior, algo mais importante, algo mais relevante. Então aqui a gente vê pessoas de Aquário sonhando, idealizando um projeto novo de vida, né? Então aqui pode ser para alguns assim um projeto novo de vida, começar algo do zero ou recomeçar em outro lugar, pode ser. Mas aqui está muito forte também para mim pessoas de Aquário que têm muita vontade de começar um negócio próprio, sabe? Ou pelo menos reformular aquilo que já tem. Aqui fala sobre começar a se dedicar a um novo projeto de vida. Seja um projeto de vida no sentido geral, assim, na tua vida, ou seja um projeto de vida no sentido material, né? No sentido ali de ganhar dinheiro, enfim. Mostra vocês idealizando, sonhando, idealizando esses projetos e a espiritualidade também ali te ajudando, abrindo os caminhos, trazendo novidades. Aqui tem alguma coisa que você tem que se dedicar, mas o resultado não vem agora. É o que eles avisam aqui. Aqui o resultado, ele leva um tempo para começar a aparecer. Mas se você quer, você já tem que começar a se dedicar, a desenvolver isso agora. Para alguns pode ser assinatura de novos contratos, qualquer tipo de contrato aqui. Para outros realmente se trata de um projeto, alguma coisa que você vai se dedicando desde agora para ter as boas colheitas mais adiante, tá bom? As colheitas tendem a não vir em janeiro. Aqui em janeiro você começa, digamos assim, a desenvolver essas ideias, colocar em prática também, tá? E os bons resultados vêm daqui a um tempo. Qualquer desafio que mostra vocês superando, harmonizando tudo, as coisas fluindo muito bem. Ó, o que eu falei, ó, leva um pouco de tempo, mas mais adiante que eu já mostro assim, excelentes colheitas na tua vida, viu, Aquário? Vamos lá. Como está vocês no geral? Aqui eu mostro as coisas que é para você ter um pouco de paciência. Já vimos que isso aqui, ó, tende a dar um lucro, um bom resultado,
é mais a longo prazo. Agora é um momento de dedicação, né? Esse teu projeto aqui que você tem de vida. E aqui na tua saúde, assim como você está em geral, né, nas tuas energias, pede paciência, porque diz aqui que você tem algumas ideias, vocês têm alguns projetos, mas leva um tempo para a coisa desenrolar ou gerar algum resultado. E aqui diz que para isso é interessante que Aquário seja uma pessoa assim com paciência, uma pessoa assim que tenta levar os assuntos de forma equilibrada, uma pessoa ponderada. Aqui sabe aquela frase, a pressa é o inimigo da perfeição? É exatamente essa carta aqui. Sabe aquela outra frase que fala assim, as coisas acontecem no tempo da espiritualidade? É exatamente essa carta aqui, tá bom? Então, para vocês, Aquário, qual que é a dica aqui que eles dão? Leve tudo que é assunto de forma equilibrada e seja uma pessoa paciente. A paciência aqui é a chave do sucesso, digamos assim, tá? Aqui também demonstra para outras pessoas de Aquário, mais uma vez aquela carta que eu falo, né? A gente vê isso no fundo do baralho e agora a gente vê na mesa também. A questão de Aquário com guardar mágoas, gente. Aqui mais uma carta pedindo que você faça uma cura emocional, principalmente na tua vida. Vocês precisam trabalhar com cura, de modo geral ele fala isso. Mas principalmente cura do setor assim, do corpo emocional, que a gente fala na espiritualidade, corpo emocional. Por quê? Porque se você não estiver bem ali do teu emocional, equilibradamente ali na tua vida, vai afetar outras partes da tua vida, entende? Aqui tem muito essa questão de, se o meu emocional não vai bem, eu não consigo lidar bem com o meu emocional vai sobrecarregar o meu outro sistema. Então, com o tempo, eu vou ficar adoecida, entende? Então, aqui Aquário precisa olhar mais para essa questão de cura, principalmente curas emocionais. Às vezes, para algumas pessoas aqui, é indicada mesmo dar uma passadinha assim numa terapia, sabe? Para te ajudar nesse momento. Aqui tem muitas pessoas de Aquário que tem assim, digamos assim, precisa fazer uma limpeza assim profunda na sua vida, no sentido emocional, né? E tem mágoas, tem rancores, tem algumas coisas guardadas assim, mal resolvidas dentro de si mesmo. E aí com o tempo isso vai pesando, porque aqui mostra que vocês vai começar a dar uma vontade para muitos, digamos assim, de ir embora, como consequência de todo esse peso, dessa coisa que vai se acumulando e tá me sobrecarregando, sabe? Eu não lido muito bem com a situação. E às vezes para alguns assim, começa a dar aquela sensação, não, mas tudo aqui que envolvia essa situação tá perdendo sentido para mim. Então eu acho que tá na hora de começar a me organizar para ir embora. Então pode ser que algumas pessoas de Aquário, por mágoa, por uma questão emocional, né, por alguma questão assim que já acumulou demais, sobrecarregou vocês, vocês vão acabar decidindo indo embora, gente. Muitos aqui dando as costas ou por uma situação, né, vivenciada, ou alguma pessoa, e aqui mostra vocês com muita vontade de fazer essa escolha de ir embora. Eu vejo muito que tem peso emocional nessa história de ir embora, sabe? Mas assim, seja ir embora, seja recomeçar em outro lugar, fazendo novas coisas, um novo projeto de vida, o que for, Aquário, precisa que vocês ajam assim, não tenham tanta pressa, que aqui fala, né, sobre fazer as coisas com qualidade. Então não tenha pressa, tá bom? Ó, comece a fazer planos na tua vida a longo prazo, sobre principalmente a tua segurança financeira, a tua estabilidade financeira. Precisa que Aquário aqui comece a se planejar, né, para o futuro, e no sentido de ter mais qualidade de vida, ter mais conforto na tua vida, pensando assim, tipo, lá no frente, no futuro, tá bom? Mas comece a organizar agora, hein? Tem alguma coisa aqui em volta de vocês que vocês não estão lidando, ou estão ignorando, ou não estão vendo, ou por alguns é um recado assim, tipo, toma cuidado com algum tipo de rasteira, tá? No geral é isso. Fala sobre pensar, nesse momento, se priorizar mais, pensar mais em vocês mesmos, tá bom, Aquário? O espiritual, vamos ver aqui, pelo que eu vi, né, já de primeira, o espiritual vai bem,
tá? Aqui mostra que várias cartas aqui nesse jogo, ó, que ele fala muito sobre a espiritualidade, preparando teus caminhos, abrindo teus caminhos, né, te abençoando, te ajudando a encontrar um rumo legal, abençoado. Aqui mostra que a espiritualidade abre teus caminhos e vai te, tipo, dar uma, como que se diz, uma inspiração, uma visão para você enxergar que tem opções diferentes de oportunidades passando por você. Aí assim, se você vai aceitar uma oportunidade dessas, agarrar uma oportunidade dessas, aí já é com você, porque aqui você tem livre-arbítrio, tá, gente? Lembra? Tem gente gritando. Bem, gente, seguindo aqui, fui lá ver o que estava acontecendo, né? Nada. Era no vizinho. Seguindo aqui, gente, como eu ia falando, o espiritual de vocês está muito bom. Mostra a espiritualidade, né? Abrindo teus caminhos, trazendo novas oportunidades. Mas como eu falei, aqui você tem livre-arbítrio, aqui você pode escolher se você quer agarrar essas oportunidades ou não, para que as pessoas de Aquário que resolverem investir em algo novo, né, agarrar essas oportunidades, fala sobre vocês estarem reconstruindo realmente, mais uma carta que confirma, vocês estarem começando a investir, construir em projetos novos de vida, ou reconstruindo a tua vida de alguma forma, tá? Aqui fala sobre recuperar a tua qualidade de vida também, tá? Então, assim, aqui tem ajuda da espiritualidade, abrindo os caminhos e, tipo, te mostrando, ó, a inspiração, a intuição, apontando, mas daí é contigo se você quer ou não, tá? Aqui mostra sobre coragem para agir, Aquário, tá? Coragem para iniciar esses novos projetos, se dedicar a coisas novas, mas alguns de vocês vão sentir muito cansados ou sentir uma necessidade de descansar mais, dar um tempo, talvez antes de se esforçar assim em novos projetos. Eu entendi. Algumas pessoas de Aquário têm que cuidar aqui muito da questão da... Sabe quando a gente fica meio desanimado, meio para baixo, meio sem energia? Alguns aqui, que nem eu falei, precisam fazer a cura emocional, de repente fazer uma terapia, porque tem uma sequência de carta aqui, ó, mais uma vez confirmando, ó. Algumas pessoas de Aquário podem ter passado por algumas tristezas ou decepção na vida. Algumas frustrações que as coisas não saíram do jeito como você queria. Mas lá no fundo a gente vê que alguns aqui é depressão mesmo, gente, tá? Fica muito claro que é uma sequência de cartas aqui, onde a pessoa fica aquele desânimo, assim, até para começar algo novo. Por quê? Porque falta energia, o desânimo, aquela coisa meio depressiva, uma coisa para baixo. Mas aqui diz que mais adiante as coisas tendem até a melhorar para vocês, até nesse sentido emocional. Mas preciso que vocês estejam dispostos, digamos assim, também a chacoalhar a poeira e dar esse pontapé inicial a novos projetos, dar mais movimento para a tua vida, tá? Não se deixar abater tanto, assim, sabe, por um desânimo, uma frustração, alguma coisa nesse sentido, sabe? Vamos ver aqui o profissional. Mas, ó, lembrando, o espiritual tá muito bom. Vamos ver aqui o profissional. Fala sobre ser mais ousado, Aquário. Tá na hora de você experimentar coisas novas no setor profissional. Principalmente, por exemplo, aqui tá caminhos totalmente abertos e livres, assim, para vocês que querem novo trabalho. Realmente, tudo que for novo aqui, caminhos estão abertos, tá bom? Então, assim, quem quer buscar emprego novo vai conseguir. A tendência, gente, é conseguir. Os caminhos estão abertos, tá? Mas aqui mostra muito, sim, se você quer, tá? Porque o conjunto de cartas aqui também fala sobre vocês terem livre arbítrio para escolher, né, como vocês vão conduzir a tua vida profissional nesse mês de janeiro. E pelo conjunto de cartas aqui, eu vejo os caminhos abertos, eu vejo o potencial, tá? Mas no fundo aqui aparece Aquário assim muito pensativo, né? Alguns não estão sabendo com o que trabalhar nesse momento. Sabe aquelas pessoas que tem aquela sensação assim, eu sei que eu tinha que começar algo novo, né? Totalmente inédito na minha vida, mas eu não sei o que eu faço, por qual caminho eu vou, né? No que eu invisto. Então aqui algumas pessoas assim meio pensativas, bastante pensativas, né? Do que fazer, como fazer, quando começar, será que é isso mesmo, sabe? Então muitas dúvidas, muito pensativas, né? Mas aqui diz que é para vocês serem ousados, experimentar coisas novas aí no profissional,
Mas vocês estão muito pensativos, muito pensativos, muito pensativos. Isso demonstra, na verdade, que apesar dos caminhos estarem abertos no profissional, alguns não estão assim com vontade de trabalhar nesse momento. Outras pessoas da qual não estão com energia para trabalhar nesse momento. Que nem eu falei, se você sente que está muito cansado e tem a necessidade de dar uma parada para descansar, alguns dias de licença, né, para quem está trabalhando, ou tirar uns dias para descansar, algumas férias. Tem gente aqui que simplesmente não está trabalhando nesse momento, gente. Pelo conjunto de cartas que eu vejo aqui, tem algumas pessoas da Aquário que nesse momento não estão trabalhando e honestamente, apesar de às vezes pensar em começar algo novo, mesmo lá no fundo a pessoa não quer. Parece que não é o momento, sabe? Parece que tem muita gente aqui num momento de pensar muito, sabe, Aquário? Eu vejo muito isso, pensar muito e deveria elaborar melhor o seu estado emocional, que não está tão bom assim, tá? O emocional aqui que não está muito bom. E aí, o emocional não estando muito bom faz vocês ficarem assim, ó, muito pensativos. Então, assim, como eu falei, aqui tem livre-arbítrio. Se quiser buscar algo novo, a tendência dá certo. Mas na prática, eu vejo que muitos não vão buscar. Até pensa que deveria ser mais ousados, os caminhos estão abertos, estão prósperos para você conseguir algo legal. Mas vocês vão entrar numa energia aqui de muito pensamento, muito pensativos, enfim. É ao ponto que muitos aqui vão optar por parar um pouco, dar um tempo. Outros descansar, realmente estão precisando. É aquela coisa, eu queria começar algo novo, mas eu entro assim numa vibração de muito pensamento, e lá o resultado final é que muitos aqui acabam não se dedicando a buscar algo novo, um trabalho novo, por exemplo. Muita gente aqui está sem trabalhar e no final das contas ainda não vai buscar algo novo. Vai acabar ficando mais um tempo assim parado, sem trabalhar, tá, gente? Tá bem claro isso. E para aquelas pessoas de Aquário que já estão trabalhando, gente, também parece que vem uma energia assim que vocês se sentem ou muito sobrecarregados, a mente aqui está muito assim pensativa, e vocês também vão sentir essa necessidade de dar uma pausa, mesmo você que está trabalhando. Vai sentir a necessidade de dar uma pausa para dar uma descansada, dar um tempo. Aqui fala muito sobre dar um tempo para minha cabeça. Também tem muito forte isso, dar um tempo para minha cabeça. Então, como eu falei, caminhos estão abertos. A gente vê aqui como regente do jogo, a gente vê isso no espiritual, a gente vê isso no profissional. Está bom, sabe? Está aberto. A espiritualidade só dá aquela dica aqui, né, para vocês fazer terapia, cuidar melhor ali do teu emocional, fazer umas curas internas, limpezas internas que está precisando, e seguir as coisas sem pressa, fazer as coisas com equilíbrio e paciência, né? Essa é a dica que eles dão. Mas na prática, a gente vê que muitas pessoas da Aquário é como se não estivesse preparada ainda para se abrir para o novo, ainda preparado para a vida. Às vezes pensa no assunto, às vezes dá uma certa vontade, mas na prática não ocorre, tá, gente? Fala muito sobre a pessoa sentir uma necessidade de dar uma pausa, realmente. Olha a frustração grande, tem que ver esse emocional aqui, Aquário, tá pesando muito esse emocional. Olha as decepções aqui, as tristezas. Mas olha, as cartas sequenciais, elas já mostram que a coisa tende a melhorar, sabe? Principalmente com aquelas pessoas que veem que tá muito mal, tá triste, enfim, buscam um terapeuta, buscam qualquer tipo de terapia, a tendência dá resultado, porque ali já mostra as coisas melhorando, as coisas se harmonizando, tá? Mas até então, a gente vê que algumas pessoas estão lidando com alguma coisa de tristeza, que pode ser para alguns algum tipo de luto, também pode ser para alguns algum tipo de luto, tá? Mas aqui a gente fala que é tudo consequência na tua vida também, de como vai ficar a tua saúde, por causa do estado que está teu emocional, sabe? Vamos ver aqui o financeiro. Gente, é o seguinte, o financeiro pede assim uma mudança de plano, tá? Quem trabalha por conta própria, você vai sentir que a concorrência vai estar muito forte e que vai estar uma concorrência bastante agressiva, e aí pede uma nova estratégia, uma reformulação aí nos teus negócios, principalmente se você trabalha por conta. Para quê? Para dar conta de tudo aqui, para conseguir uma estratégia nova aqui e se livrar um pouco dessa concorrência que está bem forte, tá bom? No geral, Aquário, também pede para você rever a forma como vocês
lidam com o dinheiro nessa fase, porque mostra que alguns de vocês tiveram, de alguma forma, muito prejuízo nos últimos tempos aqui, no setor financeiro. Mostra, assim, muitos gastos até, como é que se diz, inesperados, tá? Mostra, assim, gastos bem grandes. Outras pessoas não foi exatamente gasto, foi prejuízo mesmo, aqui mostra. Então, qual que é a ideia aqui? Eles falam sobre vocês mudar a estratégia realmente, fazer uma transformação no teu setor financeiro como uma questão estratégica para você parar de sofrer algum tipo de ataque, agressividade no sentido assim, de concorrência. Aqui também tem aquelas pessoas que de repente moram numa casa onde as pessoas dependem de você e aí o teu salário começa a ficar meio defasado porque tá todo mundo dependendo da mesma pessoa, sabe? Aqui mostra muito essa questão de mudar de estratégia, tá? Tem que rever também se tem contas, se tem dívidas e onde é que tá indo tanto gasto, porque aqui tem que mudar, reformular a estratégia, tá? Fazendo essa transformação, essa mudança de estratégia aqui, da forma como lido com o dinheiro, a coisa já melhora. É tipo imediato. Mudou aqui a estratégia, fez uma transformação, uma mudança de plano aqui no financeiro, mudou a forma como lido o financeiro, melhora, é automático, sabe? É bem nítido ali, melhora, já entra numa fase melhor. Ó, mostra que alguns de vocês estão estressados com algumas coisas, alguns de vocês têm que lidar com algumas disputas, também que tem. Pede-se o que for possível, Aquário, nesse momento de você economizar ou dar uma guardada aí de dinheiro no que for possível, seria interessante. Então pede aqui, ó, economize e guarde dinheiro. Provavelmente vocês vão usar para uma outra coisa mais adiante, tá? Mas eles pedem para fazer isso logo agora. E se você tem uma nova estratégia, um novo plano a respeito de melhoria aí do teu financeiro, é para você colocar em prática de uma vez. Corta tudo que está te gerando algum tipo de gasto excessivo, o que te atrapalha aí no financeiro, sabe? Aqui fala muito sobre alguma coisa assim que você tem que rever, que está te gerando muito prejuízo, muito gasto, sabe? Corta isso. E coloca novos planos em ação nesse sentido financeiro, que a coisa tende a ser muito boa. Aqui é muito assim aquela situação. É como você lida com aquele setor da tua vida, tá, Aquário? Se você muda de estratégia, a coisa flui. Se você se mantém naquele desânimo, assim, lidando com o dinheiro do mesmo jeito, a coisa não melhora. Então, é consequência, sabe? Mudou de plano, melhorou. É imediato. Você já vê o resultado meio rápido ali. Vamos ver aqui o amor, né, Aquário? Os aquarianos e as aquarianas, como é que tá em janeiro? Pulou uma carta aqui. Quase arrastou as cartas de baixo. Também tá falando sobre mudar de plano, tá? Então, assim, os solteiros podem ter passado um tempo meio assim, sabe, não aparecia ninguém com potencial assim de desenvolver algo a mais. Aqui pode ser que algumas pessoas passaram um longo tempo assim solteiros. Pode ser que algumas pessoas de aquário passaram um longo tempo também com um pouco daquela alguma coisa emocional mal resolvida e por isso que não se abria para um novo amor, sabe? Pode ser uma mágoa de um ex, alguma coisa aqui, e isso de certa forma teve um certo peso de relevância, tá, gente? Mas aqui diz que vocês mesmos vão mudar de ideia agora, vão começar a se abrir mais para coisas novas. Então tem uma tendência para aquelas pessoas de aquário, principalmente os solteiros, que se abrirem, deixar tudo essa fase triste, decepção por términos, enfim, por uma fase desafiadora que passou, deixar tudo isso de lado e se abrir para um novo amor, a tendência é fluir positivamente. Tipo, então tá bom para quem faz essa mudança de plano, essa transformação comportamental e se abre de novo para o amor, a tendência é conhecer, sim, os caminhos ficarem bem abençoados para conhecer alguém legal, com potencial aqui de crescer, né? Aquela questão de eu amo e sou amado, sabe? Eu amo e sou correspondido, correspondida. Então tem potencial positivo aqui das coisas darem certo, tá? Para as pessoas de aquário que já estão num relacionamento sério faz tempo, né? Ou casamento, enfim, essas pessoas de aquário precisam fazer uma transformação, mudança no relacionamento, tá? É como se o relacionamento já tivesse passado por muito desgaste, muita briga, sabe? Momentos muito difíceis que trouxeram aqui para alguns
de repente sofrimento, ou tiveram que lidar com algum desafio grande aqui, o casal, né? E agora que passou essa fase, está na hora do casal reformular, transformar essa relação para deixar toda essa fase mais de desafios, essa fase difícil para trás e entrar numa fase mais harmoniosa, mais romântica. Porque aqui fala que o casal tende a gostar um do outro, ter aqui o amor correspondido. Só que precisa fazer muito uma limpeza dentro do relacionamento, sabe, gente? Principalmente para aquelas pessoas de aquário que estão num relacionamento sério, o relacionamento, as duas pessoas tiveram que enfrentar uma dificuldade muito grande na vida, um desafio muito grande. Às vezes, por exemplo, estão num relacionamento sério ou casados, e aí, por exemplo, um sogro, uma sogra fica doente, vamos supor, e aí o casal tem que se revezar em cuidar, há muito desgaste aqui, ou então aquela fase que o relacionamento passa por uma crise, há muitas brigas, ou havia muitas dificuldades, limitações, mas aqui diz que já passou essa época, tá? Então tá na hora de o casal fazer uma reformulação nesse relacionamento, para o relacionamento deixar essa fase difícil para trás, tá? E entrar numa fase mais harmônica entre os dois. E daí tende a coisas fluir muito melhor, tá, gente? Aqui mostra que alguns têm saudade no tempo que o relacionamento era mais leve, mais tranquilo, mais feliz. Mas aqui diz que pode ser recuperado toda essa harmonia, todo esse romantismo, tá? Tem gente aqui que pode até melhorar a relação ao ponto de noivar, outros de querer morar junto. Aqui diz que tem sucesso, ó, gente. É uma fase que tende a ser melhor. Então aqui fala muito sobre o casal, né, que passou por um momento muito difícil, reformular a relação, que tem tendência a coisa se harmonizar de uma forma muito positiva, tá? Mas tem que ser um trabalho de duas pessoas. Por quê? Porque eu vi que a pessoa amada tá numa energia bem complicadinha ali. Quer ver? Vamos ver aqui a energia da pessoa amada. Ó, pulou, virou e desvirou, tá, gente? Agora soltou uma carta aqui. Seguinte. É exatamente isso, ó, gente. A pessoa amada, vocês sentem, Aquário, com o tempo vocês vão perceber a necessidade de fazer mudanças na relação para melhorar ela. E tem tudo para dar certo se você fizer isso, tá? Já a energia da pessoa amada mostra uma energia mais complicada. É como se essa pessoa estivesse muito assim, não vendo muito futuro na relação, achando que as coisas não vão bem, que o relacionamento está fadado ao fracasso. Então assim, a pessoa amada está com uma energia no sentido amoroso muito mais negativo que vocês. Porque aqui Aquário até consegue visualizar que dá para fazer uma mudança, dá para melhorar. A pessoa amada não consegue enxergar tanto isso, ela está mais pessimista no amor, né? A pessoa amada, tem muito aquela questão assim da pessoa amada olhar a relação e falar, ah, não me ama, essa pessoa gosta de outra, nunca vou ser feliz no amor, ou nunca vou atingir essa plenitude, né? De ter uma vida mais feliz, melhor, enfim. Mas enfim, aqui diz que é para deixar essa pessoa amada de vocês, a qual tem que deixar de lado esse comportamento e toda essa visão negativa, para essa pessoa se abrir para uma fase nova, tá? E aí mostra que essa pessoa deixando toda essa negatividade para o lado, esse pessimismo para trás, aí tende a se abrir para as novidades. E aí que eu falo que o casal pode voltar a se acertar. Porque pode sim ter passado por grandes desafios aqui, onde as pessoas brigavam muito, houve muita crise no relacionamento, ou era uma fase de muito desafio, muita dificuldade, que de repente esfriou a relação mesmo, houve um distanciamento para alguns, né? Ou até aquela pessoa amada ali vibra muito no término, né? Aqui é Aquário, aqui é a pessoa amada, tá, gente? Às vezes pode vir, como é que se diz, invertidas energias, ou às vezes vem espelhado. Mas nesse caso eu vejo como se a pessoa amada de vocês, para quem tem, né, Aquário, se você é solteiro, essa parte não é para você. Para quem tem pessoa amada, é como se a pessoa amada de Aquário estivesse mais pessimista. Realmente, muito mais pessimista do que vocês. Tá bom? Mas como eu falei, para aqueles que resolverem reformar a relação, ou reformular a relação, e deixar essa fase toda pesada, desafiadora para trás, e se abrir para numa nova fase, trazendo novidades até para a relação, é o casal ali que tem tudo para assim, tipo, se harmonizar, voltar ao romantismo,
o amor ali voltar a vibrar dos dois lados, tá? Então aquela sensação de relacionamento falido, ou ai, não me ama mais, ai, vai me trocar por outro, então essas sensações tendem a passar, entende? Essa pessoa, apesar de todo o negativismo, todo o pessimismo, ainda tem chance de vir se declarando para vocês, tá? De repente querendo tentar de novo. Essa pessoa tem que deixar toda essa negatividade pro lado, para trás. Aí assim, tende assim o casal voltar a se acertar. É um dos primeiros passos que tem que ser dado para a coisa melhorar, tá bom? Aqui eu vejo muito casais homossexuais também, tá, gente? Bem forte isso. Também tem que saber reformular, porque quando a gente faz uma leitura, a gente vê a leitura para homem e mulher, mas também para casais homossexuais, não tem problema, tá bom? Enfim, mas mostra aqui o casal, ó, para aqueles que souberem fazer, dá para reconstruir a relação, ó. Para aqueles que buscam um novo amor, pode surgir mais de uma opção. Aqui mostra até 3 opções, tá? Mas aqui mostra que vai ter que saber escolher, né? Porque potencial para construir uma relação nova tem. E aqui fala muito sobre saber desviar dos estresses e das brigas dentro do relacionamento, tá bom, gente? Para a coisa fluir de boa. Ó, fundo de baralho aqui, ó, a carta de corte falando sobre separação. Pode ser que alguns passaram por um período difícil mesmo, né, gente? Mas eu vejo potencial para o casal voltar a se acertar. Vamos ver aqui. Eu senti que ia pular. Novo amor. Uma nova pessoa chegando aí na vida de vocês. Deixa eu ver se sai mais uma carta. Saiu. Decepção. Alguém usava uma máscara falsa nessa relação. Mas isso é para aqueles casais que passaram por grande crise, brigas, afastamento, né? Até vou tirar mais uma carta aqui para questão de dúvida. Para ver o que sai. Tô embaralhando os 3 esse baralho. Se livre da energia do seu ex. Tá mandando aqui, ó. Principalmente aquelas pessoas que querem se abrir finalmente para um novo amor, para uma nova fase melhor, né? Isso aqui principalmente para os solteiros que passaram por algum tipo de finalização e querem se abrir para um novo amor, como indica ali. Vocês têm que se limpar antes das energias do ex para poder se libertar e deixar os caminhos mais livres. Existe uma forte atração magnética aqui para quem está junto. Você está pronto para encontrar o seu parceiro romântico. E aqui os casais que estão juntos, está na hora de vocês se conhecerem melhor e serem mais honestos um com o outro. O que vocês estão esperando dessa relação? Como eu falei, dá para reformular. Presta atenção nos sinais vermelhos dessa relação, que estão chamando pela sua atenção, porque quando você consegue identificar onde estão os problemas, você consegue reformular e melhorar a relação, tá? Reconciliação aqui atrás, escondidinho, tá? Eu falei, é uma relação que tem potencial, gente. Oráculo novo, Aquário. Estou estreando esse mês aqui com vocês, esse oráculo é novo. Eu ia pegar só uma carta para vocês verem rápido, né? Esse aqui é para trabalhar nossos traumas, nosso consciente, inconsciente. É para nossa evolução, tá? Aqui para vocês verem a carta do talento cultivado, tá? Dimensão do crescimento, diz aqui. A carta da responsabilidade sistêmica. É a aptidão de compreender as interdependências entre as partes de um todo e de agir de forma ética, consciente, com foco na longevidade. É demonstrar uma visão ampla e integrada da realidade e saber que todas as ações têm impactos e consequências para os indivíduos, para as relações e para todo mundo ali que está envolvido, né? Qual a reflexão que essa carta manda você fazer? Diz aqui, como você pode praticar a responsabilidade sistêmica nas suas escolhas e gerar um movimento do ganha-ganha? Ou eu ou outro ou sistema. Que esquisito, que escrita estranha. Enfim, então o que ele quer dizer aqui, né? Apesar dessa escrita final bem esquisitinha. Fala muito sobre você ter o teu papel ali na tua vida particular, mas você faz parte de uma família. Você faz parte de um, digamos assim, de um grupo de trabalho. Você faz parte de um grupo de amizades.
você faz parte da sociedade, tá? Então, você fazendo parte de um sistema, como ele fala aqui, você tem as suas responsabilidades, né? E de acordo com todo o movimento, enfim, que você faz, gera consequências dentro da tua vida, mas também gera consequências dentro do sistema ali que você faz parte. Seja uma família, seja ali os amigos, as pessoas que convivem com você de perto, enfim. Se você não tá bem, as pessoas em torno de vocês vão perceber, tá? Se você não tá bem, o relacionamento não vai ficar bem. Se você não tá bem, pode com o tempo ficar adoecido fisicamente, né? E todo mundo que está em volta vai acabar também envolvido nisso, entende? Então aqui fala sobre como você pode praticar responsabilidade sistêmica nas suas escolhas e gerar um movimento do ganha-ganha-ganha. Por que ele fala isso 3 vezes? Por causa que se você consegue assim, superar teus desafios, tua fase ruim e sair disso, as pessoas em volta também vão ficar muito felizes com as tuas conquistas e também mais aliviadas. Então é um bem que você faz para você, Aquário, mas também é um bem que acaba atingindo diretamente todas as pessoas em torno de vocês que convivem com vocês, tá? Então aqui fala muito sobre você retomar as rédeas da tua vida para voltar a ter uma vida de qualidade, porque de alguma forma o que está acontecendo com você está afetando todo mundo que está em volta. É uma coisa boa que está acontecendo comigo. Todo mundo em volta vai ficar feliz. De alguma forma é afetada também por essa situação. É uma coisa ruim que está acontecendo comigo. Todo mundo em volta vai ser afetado por essa energia também. Entende? Então aqui, infelizmente, o jogo de vocês era para ser mais rápido, mas acabou sendo mais lento porque tem muito detalhe aqui, tá? Muita coisa para ser revista. Aqui fala muito sobre a pessoa fazer terapia, a pessoa mudar de vida, a pessoa voltar a ter ânimo para as coisas, porque eu vejo muita pessoa aqui sem ânimo, entende? E aí, como falou aqui, essa carta afeta todo mundo que está em volta, mesmo quando você não percebe, mas afeta, entende? Enfim, espero que vocês melhorem, Aquário, seja do corpo físico, seja do corpo emocional, mental, enfim, que a vida de vocês melhore como um todo, ok? Felicidades para vocês, até a próxima, tchau!